gente, tudo bem? Meu nome é Manuela, eu sou aluna do curso Pontuar e eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho mais sobre a minha experiência com o EAD, como que tá sendo, né? Como que estão sendo as aulas online. E eu queria começar falando que eu comecei a quarentena muito insegura, né, com tudo isso, porque eu nunca tinha estudado, né, à distância, nunca tinha feito o EAD, nunca tinha tido aula online, enfim, achei que ia ser muito difícil, mas o cursinho só facilitou. Eles, assim, super organizados, a Fê criou uma plataforma, né, ela fez um contrato com uma plataforma e aí nessa plataforma elas corrigem as nossas redações e é muito fácil, é muito organizado, elas colocam muitos detalhes, né, todos os nossos errinhos estão bem pontuados lá e aí elas destacam em cada linha o que a gente errou, então é ótimo, dá pra você se organizar bem, além delas colocarem os materiais, todos os materiais que elas dão na aula, as palavrinhas-chave, tudo, elas colocam nessa plataforma, então é ótimo. E as aulas elas rendem muito, né, assim, até mais do que as aulas presenciais, elas rendem muito, tem muito conteúdo. A Lu passa, assim, vários vídeos pra gente assistir, várias coisas de repertório, documentários, reportagens. E eu acho que é muito bom, tô conseguindo me organizar muito bem. E é isso, enfim, queria passar um pouco mais sobre a minha experiência pra vocês. E falar que, assim, só me surpreendi com tudo que o cursinho fez, porque tá sendo muito fácil, muito bom, eles se organizaram bem e tá dando mais segurança pra gente, né, nesse momento que tá bem difícil. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Em relação a Sali, gente, tá sendo maravilhoso, sabe? As professoras dão uma atenção maravilhosa para nós alunos. Fora que o primeiro ponto positivo era de você não ter que se deslocar para ter um acesso de qualidade, né? Eu quem é daqui de BH, sabe, a gente perde muito tempo com o trânsito e isso acaba desgastando, acaba atrapalhando o rendimento. Bom, o segundo ponto positivo é a questão do rendimento. Gente, eu posso afirmar com vocês com êxito, que tipo assim, estudar online, sabe, melhora bastante o rendimento, fora que você consegue se organizar e se adaptar à sua rotina. Então esse é um segundo ponto positivo. E o terceiro ponto positivo, gente, é que o padrão de qualidade continua o mesmo, sabe? As correções continuam da mesma forma, a atenção das professoras. Então, gente, nessa reta final aí, nesse segundo semestre, eu aconselho a vocês, façam, né, a preparação para a redação do Enem, porque a gente sabe que a redação tem um peso gigantesco, aumenta a sua média super, então, gente, façam, sabe, invistam esse tempo de vocês e quem puder, gente, vai lá dar uma olhadinha no Insta, cursinho Pontuar, que vocês vão gostar. Meu nome é Stephanie, eu estudo no Pontuar desde o ano passado e eu só tenho a agradecer a todas as professoras. Eu cheguei lá tirando notas baixíssimas, até um bloqueio, sabe? Eu não conseguia escrever, eu tinha muita dificuldade mesmo, mas com o tempo eu fui evoluindo bastante. E mesmo esse ano, com todo esse período de quarentena e tal, eu tenho uma proximidade muito grande com todas as professoras, eu tenho uma liberdade muito grande para chamar elas a qualquer momento, para pedir ajuda, se eu não estiver conseguindo escrever o texto, dúvidas, que, assim, é muito bom mesmo, sabe? Eu posso chamar elas a qualquer momento e esse, pra mim, é um ponto, assim, muito considerável, sabe? Que foi fundamental pra minha evolução, está sendo fundamental para o meu desempenho. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo pelo Pontuar, é incrível, a gente sempre tem aulas de repertório antes das aulas e a aula é bem fluida, quando a gente percebe, já tá aprendendo, já sabe aplicar todos os conhecimentos na redação. Então, assim, é muito bom mesmo. O Pontuar é um curso incrível, é super preparado para evolução dos alunos, focado no desempenho de cada um, nas dificuldades de cada um. Minha professora sabe o que eu tenho mais dificuldade, e na outra semana ela vai lá e fala assim: aí, Teté, você melhorou isso, né? Não, tá precisando melhorar nisso daqui ainda. Então, assim, isso
esse contato próximo com as professoras, pra mim, é sensacional, é incrível mesmo. E tá sendo excelente, tanto quando era presencial, quanto agora, à distância, né, que tá sendo online, por causa do distanciamento social, e não perderam em absolutamente nada, tá sendo incrível, muito bom mesmo. Então, assim, você tem um curso para recomendar de redação, com certeza eu pontuar, que ele é incrível e com certeza vai te ajudar bastante. É isso, um beijo. Meu nome é Aigla, eu sou estudante aqui do curso Pontuar e hoje eu vim mostrar para vocês toda a minha evolução com a ajuda dessa salinha maravilhosa composta pela Vá, pela Fê e pela Lu. Professores extremamente profissionais que me ajudaram a sair de 640 para 940. Eu não sabia muito como fazer uma redação, não tinha muitos repertórios e com a ajuda dessa equipe maravilhosa, hoje em dia eu tiro mais que 900. Eu convido você a fazer parte dessa equipe maravilhosa. Vem com a gente! Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Fê, eu sou diretora da escola, diretora do curso Pontuar. Para dar essa aula para vocês, eu vou convidar a Vá é professora da escola, tá? E tá aqui hoje para poder dar essa aulinha para vocês. Conforme a gente tinha, conversado e a gente tinha prometido, a ideia hoje é fazer uma live, a nossa masterclass, ensinando as técnicas para a gente poder escrever uma redação 900+, sem decoreba e otimizada. Qual que é a ideia de escrever uma redação 900+, sem decoreba? A gente precisa, em primeiro lugar, entender que técnica é diferente de decoreba, ok? Técnica é quando eu conheço bem a estrutura do texto que eu preciso escrever. No caso da redação do Enem, a dissertação argumentativa. Então, eu conheço a estrutura, eu sei o que precisa ser feito e aí eu vou aplicar técnicas de escrita para poder desenvolver a temática que for solicitada no dia da prova do Enem. Decoreba, quando vocês pegam aquelas redações, prontas na internet, cheias de lacunazinhas, que aí vocês vão só preencher lacuna com o tema do ano. Agora, eu pergunto para vocês acham que realmente um modelo pronto, desses que vai estar disponibilizado para toda e qualquer pessoa, vai ser o modelo que vai ajudar uma aluna a chegar a uma nota 1000? Provavelmente não, Tanto que, se a gente fizer uma análise simples, a gente consegue achar as redações nota 1000 dos anos anteriores disponibilizadas aí no Google. É uma pesquisa simples. Vocês vão conseguir ver que, embora elas tenham o mesmo padrão, porque o padrão está relacionado à estrutura, é o que a gente falou, a estrutura ela não pode ser alterada, a gente precisa obedecer à estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Vocês vão observar que não existe uma redação igual à outra. Cada redação ela é única, Assim como nós somos únicos, cada um produz um texto de acordo com aquilo que traz de bagagem dos estudos. Então, se modelos prontos funcionassem, a gente teria aí um padrão de redações notas 1000 iguais. E não é o que acontece. E outra coisa, Se modelo também fosse uma coisa tão maravilhosa, a galera não distribuía, vendia. Vocês não acham que não é verdade? Então vamos lá. A nossa ideia hoje é mostrar que vocês não precisam ficar dependentes desses modelos. Por quê? Porque vocês têm total competência para poder produzir um texto individualizado, um texto autoral, um texto que corresponda às ideias, à bagagem que você traz e ainda assim disputar a nota 1000. E ainda assim ter chance de conseguir uma nota 900+, que a gente vai batalhar para que ela seja o 1000, mas de toda forma, se ela não for, ela vai ser aí uma nota excelente, porque só ano passado, a gente vai considerar a estatística do último ano, em 2019 só 3,2% dos candidatos inscritos no Enem
conseguiram essa nota acima de 900, ok? Então é um mínimo, né? É um percentual aí de raras pessoas que conseguem essa nota, e a gente já viu que são notas conquistadas não com modelos prontos, mas com estruturas adequadas e textos bem elaborados. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, eu resolvi trazer a minha experiência para vocês, tá? Então, ano passado, eu e a Fê, a gente conversou e a gente queria chegar, né, num coeficiente aí, numa forma legal de confirmar a nossa teoria na prática. A gente achou que a melhor forma de verificar se de fato, né, além dos resultados maravilhosos que a gente tem, mais de 75% dos alunos com nota acima de 900, seria muito interessante a gente fazer uma verificação na prática, não só das técnicas, mas também da questão da aplicação de tempo, da organização do planejamento do texto. E a gente achou que a melhor forma de fazer isso seria colocando literalmente o nosso na reta. Então, o que a gente fez? Eu me inscrevi no Enem, depois de muitos anos que eu tinha feito o Enem, quando eu terminei o ensino médio. O Enem que eu fiz foi em 2007, ele não tinha nada a ver com esse Enem que vocês fazem hoje. E aí, ano passado eu me aventurei a fazer a prova, igual vocês fazem, e viver essa experiência de fazer a redação. Assim como vocês, eu entrei lá, lógico, sonhando com 1000, batalhando pelo 1000, e, verdade seja dita, não tirei o 1000, tirei 980. 980, para quem conhece o processo de correção do Enem, que é uma correção que é feita por 2 pessoas, é a média, então, de um corretor que deu nota 1000, alguém concordou que a minha redação era uma redação nota 1000, e outra pessoa achou que minha redação era uma redação 960. Tirou ponto na competência 1, que é a competência que diz respeito aos aspectos gramaticais, embora a gente não tenha encontrado quantidade de desvios que justificasse. Mas todo mundo está sujeito a isso. Eu não sou exclusivona, isso não acontece só comigo. Tem muito aluno que tira 980 e que merecia tirar 1000. Assim como tem redações nota 1000 que apresentam mais desvios do que redações 980. Então, a gente vai chegar sempre lá com a cabeça e com o preparo de quem vai tirar o 1000. Foi o que eu fiz, é o que os nossos alunos fazem e é o que todos vocês vão fazer também. Só que a gente está sujeito, né, a acontecer ali algum probleminha, alguma questão externa que pode fazer com que a nossa nota não seja 1000, mas estando bem preparado, certamente acima de 900 ela será. Eu garanto para vocês, os 980 que eu tirei, embora ele não tenha sido 1000 que eu sonhei, ele me deixou muito feliz, muito satisfeita, porque me comprovou que a estratégia que a gente trabalha, as técnicas que a gente aplica e a organização do tempo funcionam muito bem. Então vamos ver como é que isso funciona na prática? Eu vou falar para vocês como foi o meu processo de escrita, tá? Como eu fiz no dia do Enem, e é o processo que eu uso para produzir todas as redações. Escrevo redações, não escrevo de todos os temas que a gente trabalha com os alunos toda semana, porque às vezes é um pouquinho difícil conciliar, eu estou fazendo mestrado, né? A gente tem que programar aula, tem que fazer muita coisa, mas sempre que possível eu escrevo e gosto inclusive de compartilhar com os alunos, né, as redações. A Fê também, quando escreve, a gente compartilha com os meninos, e eu consigo escrever hoje redações com prazo até menor do que eu vou mostrar para vocês. Mas não é porque eu sou diferentona, exclusivona, nem nada. As lives de toda quinta que a gente constrói parágrafo junto. A Fê tá lembrando aqui que toda quinta-feira a gente faz live no Instagram e a gente constrói parágrafos junto com os alunos. E nessas lives os parágrafos são construídos por nós duas. Então vocês conseguem aí ver um pouquinho da nossa produção de redação. Mas eu tava falando que hoje eu consigo produzir, né? Porque eu sei que muita gente fala assim, não tem como fazer redação no tempo que você tá falando. Tem, tá? Talvez você não vai conseguir fazer na primeira vez. Talvez nem na segunda, nem na terceira. Mas o aluno que quer tirar uma nota acima de 900, ele não vai deixar para fazer a primeira, segunda ou terceira redação no dia da prova. Vocês concordam comigo que quem quer uma nota alta dessa se prepara o ano inteiro? Ou pelo menos agora a gente tem aí uma média de 6 meses antes do Enem, que dá tempo de vocês treinarem, de vocês se prepararem para conseguir otimizar esse tempo. O fato de eu começar a escrever mais redações,
de eu ter começado a otimizar minha produção fez com que, da redação de 2009 para cá, eu já conseguisse reduzir em 8 minutos o meu tempo de produção. Gente, 8 minutos no Enem é ouro. Então, pela minha própria experiência, que fui tentar fazer as outras provas também, não só de redação, todo minutinho faz diferença. Então, se a gente está falando que é possível fazer nesse tempo, é porque é. E a gente vai contar para vocês agora qual é a estratégia para otimizar esse tempo e qual é o tempo que a gente consegue fazer com que o aluno escreva uma redação. E uma redação aí para tirar, quem sabe, os 980 que eu tirei ou até o 1000. Eu ficaria muito honrada de ter um aluno aí tirando 1000 que eu não tirei. Vamos lá, então. Eu vou passar aqui pro slidezinho. Aqui, na verdade, é só a proposta do ano passado. Isso é só para mostrar para vocês. Talvez a maioria de vocês já tenha visto essa proposta, mesmo quem não fez a redação ainda, né? Na verdade, quem não fez o Enem, talvez já tenha procurado o formato oficial da proposta de redação do Enem, mas pode ser que alguém não conheça. Então, quando a gente recebe, né, o caderno de provas, ano passado veio no meio, mas enfim, vocês têm que procurar lá no meio do caderno de provas, porque de vez em quando eles mudam o lugar da redação. Vocês vão se deparar com uma folha simples, uma folha única, que é essa daí, que é a folha que vai estar as instruções para a produção do texto. Essas instruções eu preciso ler no dia. Essas instruções estão disponibilizadas na internet e você pode lê-las durante o seu preparo, durante a sua fase de treino. Então, já é um tempo que você economiza para não precisar ler isso no dia da prova. Depois você tem uma sequência de textos motivadores, que são textos que estão ali para te dar um norte, uma direção da argumentação, e logo em seguida a gente tem o tema. Então, quando você pega essa folha, qual é a forma mais otimizada de fazer essa leitura? Primeira coisa, ler o tema. Então, primeiro, bater o olho, já procura o tema. No caso do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lê o tema, já presta atenção nas palavras-chave. Então, aqui eu tenho democratização, eu tenho acesso, eu tenho cinema e eu tenho Brasil. A partir do momento que eu identifiquei as palavras-chave, é que eu vou fazer a leitura dos textos motivadores. E quando eu faço essa leitura, eu já vou fazer buscando relacionar o tema com o que eu estou lendo nos textos motivadores. E aí, automaticamente, vocês já vão trabalhando, né, no cérebro de vocês, na cabecinha de vocês, por exemplo, a busca por sinônimos. Porque se você já sabe que você tem que buscar similaridade entre o tema e o texto motivador, e o tema traz a palavra cinema, você vai buscar encontrar a ideia de cinema no texto motivador. E automaticamente você já vai encontrar ali possíveis sinônimos para a palavra cinema. E aí essa leitura direcionada, ela já vai ser um brainstorm automático. Quando você faz essa leitura, o brainstorm é a chuva de ideias. Então é quando a sua cabeça vai tentar buscar, dentro das gavetinhas que a gente tem aqui dentro, ela vai tentar buscar tudo que ela já viu sobre aquele tema, tudo que ela conhece. E aí a gente vai ter que escolher entre tudo que tem nas nossas gavetinhas, aquilo que é melhor para usar. Então, se você já faz essa leitura direcionada, automaticamente, né, o seu cérebro já vai abrindo as gavetinhas que tem informação sobre democratização, sobre acesso e sobre cinema, e você já faz esse brainstorm antecipado. Então, você ganha tempo. Essa história de, mas tem um professor que falou, ou meu colega falou, ou eu, sei lá, abri um biscoito da sorte, estava escrito dentro, que não é para ler texto motivador, porque senão você fica influenciado pelo texto. Vai lá, experimenta não ler o texto motivador. Aí, às vezes, o repertório que você pensou é exatamente o que está no texto motivador. E aí você vai perder pontinho na competência 2. Ou o texto motivador indica um norte que é diferente do norte que você pensou. E aí você vai para um rumo errado e vai no mínimo tangenciar o tema.
Se o Enem se dá o trabalho de selecionar 4 textos para colocar aqui, não é à toa. Não é para você virar e falar, não quero, não tô afim. É para ler. E é para fazer essa leitura com cuidado, que ela faz a gente ganhar tempo, ok? Aí uma coisa, aqui parece que eu tô gastando mais tempo, mas é porque eu tô explicando um processo que ele é automatizado, tá? Então aqui a gente acaba explicando detalhe por detalhe, mas na prática é bater o olho no tema, já partir para a leitura dos textos motivadores, já buscando similaridade entre as duas coisas, e aí suas gavetinhas já vão sendo abertas. Depois a gente já passa para o que a gente chama de planejamento textual. No dia do Enem, a gente não vai ter muito espaço, assim, você não tem como pegar o seu caderno, você não tem como pegar ali um esboço muito grande para você fazer o planejamento textual. O que eu recomendo que vocês façam é, por exemplo, buscar os cantinhos da folha ou até o verso mesmo do caderno de provas. Isso aí fica a critério de vocês. Vocês vão ter que buscar ali um espacinho, que não precisa ser também um espaço muito grande, e vocês vão organizar o planejamento do texto. Esse planejamento, ele vai tomar 10 minutos de vocês só, não é mais do que isso. Hoje eu não gasto nem 10 minutos para fazer isso. Por que eu não gasto nem 10 minutos? Porque eu já escrevi tanto tema, eu já escrevi sobre tanta coisa, que essa chuva de ideias ela é um processo mais automático para mim, ok? Se vocês também tiverem uma rotina de prática, se vocês escreverem com frequência, vai se tornar um processo automático para vocês também. Então, fez essa leitura, a gente vai passar então para planejamento da redação. Como que a gente vai fazer esse planejamento? Primeira coisa, a gente vai identificar o problema. Todo tema de redação do Enem pressupõe a existência de um problema. Todo. Nenhuma redação, por mais que o tema seja, por exemplo, uma afirmação, ou por mais que o tema, por si só, não pressupõe a existência de um problema, você sempre vai achar um problema ali, tá? Então, sempre tem que procurar. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Teoricamente, tem algum problema nisso? Não. Democratizar o acesso ao cinema no Brasil seria uma coisa maravilhosa. O que a gente tem de problema nisso? E aí você vai parar e vai pensar nisso. Isso é uma coisa muito rápida. Eu, por exemplo, parei e pensei no dia que essa democratização não existe. Já identifiquei o problema. Identifiquei o problema, eu vou passar para o assunto. Então, o assunto, ele é o campo geral. O problema é o campo específico. Então, quando eu falo em acesso a cinema, eu estou falando de quê? Eu estou falando de saúde? Não estou. Estou falando de educação? Até dá para relacionar, mas não é bem sobre educação. É meio ambiente? Não faz muito sentido. É cultura? Já dá para relacionar com cultura. Dá para relacionar com arte? Dá para relacionar. Dá para relacionar com cidadania? Dá também. Então, você vai identificar ali possibilidades de assunto e, por exemplo, eu escolhi trabalhar com o assunto mais geral, cultura. Selecionei o assunto, eu já vou automaticamente pensar em qual repertório que eu quero usar para tratar do assunto. Vai ser o repertório que eu vou começar o meu texto. E aí, quando eu penso, por exemplo, em cultura, eu penso que cultura é um direito de todos, e se é um direito de todos, ela está onde? Na Constituição Federal. E aí, em 2 minutos, eu consigo fazer esse planejamento. É muito rápido. Peguei o tema, identifico o problema. E aqui, quando a gente vai fazer planejamento, a gente não precisa ficar escrevendo problema, 2 pontos, e coloca na frente. É pontinho, bolinha, tá? E coloca uma coisa em cima da outra. Isso é um processo rápido, otimizado. Identifiquei o problema, beleza. Identifiquei o assunto, beleza. Pensei no repertório ligado ao assunto, beleza. 2 minutinhos, passo para a próxima etapa. A próxima etapa é uma etapa que, coloca ela aqui, também vai ser feita em 2 minutinhos ou até menos, que é quando você vai antecipar a tese e já selecionar os 2 argumentos que vão compor o seu desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. A gente sempre vai escrever a redação com 4 parágrafos. Ah, mas eu posso fazer com 3, tem redação nota 1000 com 3. Ah, eu posso fazer com 5, também tem com 5. Beleza,
a gente tem mais de 95% das redações nota 1000 com 4 parágrafos. A gente tem uma com 3 parágrafos. E a gente tem pouquíssimas com 5. Você jura que você vai no caminho mais difícil? Você jura que você vai querer correr um risco maior? Você tá a fim de brincar tanto assim com a sua nota? Não. Você vai ir pelo caminho mais simples, pelo caminho que a gente sabe que dá certo. Então, se são 4 parágrafos, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, porque o primeiro é introdução, depois eu tenho desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Esses 2 desenvolvimentos, a gente já vai pensar neles agora, ok? Então, qual que é a minha tese? Se o meu problema é que não tem democratização do acesso ao cinema no Brasil, a minha tese é que, basicamente, no Brasil, algumas pessoas não têm acesso ao cinema. É a minha opinião. Outra pessoa poderia pensar, por exemplo, que a tese dela é de que no Brasil o governo não investe o suficiente, né, na divulgação de bens culturais como cinema. Outra pessoa poderia falar que o brasileiro não tem o hábito, né, de buscar aí atividades culturais como cinema. Fica a critério de cada um. A minha tese, que eu selecionei no mais rápido, é de que algumas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil. E aí eu vou pensar em 2 questões relacionadas a isso. Por que será que algumas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil? E aí a gente pode pensar num mundo de coisas. Mas quando eu estava lendo os textos motivadores, as minhas gavetinhas já estavam sendo abertas e automaticamente eu já tinha pensado em 2 coisas, até mais. E aí eu selecionei 2 delas. A dificuldade de se produzir cinema no Brasil e a má distribuição geográfica do cinema. Selecionei as 2, coloquei em tópicozinho e aí eu já passo para a próxima etapa. São 2 minutos também. É uma coisa simples. Tese é outra coisa. Quando você faz tese pela primeira, segunda, terceira vez, talvez você ainda pense um pouquinho mais para fazer. Quando você está fazendo tese pela 10ª vez, já é um processo extremamente automático. Você já identifica muito mais fácil uma situação, problema para abordar. Que então requer prática, né? Como é que é? Teoria sem prática? Não dá nada. Não dá nada. Não adianta também não, que não faz milagre, não. E aí a gente passa para a próxima etapa. A próxima etapa ela é uma etapa que a gente gasta um pouquinho mais de tempo. Então, para ela, a gente separa 3 minutos. Por que a gente separa 3 minutos? Porque é quando a gente vai pensar nos repertórios que a gente pode usar para cada um dos argumentos que a gente separou. Como que eu faço para organizar isso no dia da redação? Ao invés de colocar um argumento debaixo do outro, eu coloco um do lado do outro. E aí faço um tracinho no meio. E aí eu já coloco os repertórios debaixo deles. Que aí fica mais fácil para eu identificar na hora de escrever o rascunho. Aí eu parei e pensei. Meu primeiro argumento é dificuldade de produzir cinema. E aí eu vou parar e pensar. A dificuldade de produzir cinema no Brasil, ela é fruto de quê? Ela é fruto da falta de investimento do Estado. Quando a gente pensa que o Estado tem uma responsabilidade, automaticamente eu penso no quê? No contrato social. Então eu já pego e já coloco ali que é possível usar contrato social. E aí eu penso, quando a gente tem, né, a questão do acesso à cultura no Brasil, existe alguma lei específica? A gente tem a Lei Rouanet, que é uma lei que disponibiliza verba para que artistas e empresas possam promover eventos culturais no país. Já coloco a Lei Rouanet. E aí eu paro e penso, beleza, a gente tem a Lei Rouanet, mas ela funciona? A gente não vê direto denúncia de que as verbas da Lei Rouanet já são entregues, né, para quem tem patrocínio, para quem não precisa dessa verba, né, ou pessoas que precisam mais da verba não recebem, que a burocracia dificulta muito, né, o acesso à conquista do direito do uso da verba da Lei Rouanet. E aí eu penso, onde que eu já vi isso? E aí eu coloco meu terceiro repertório. Eu vi isso no filme Cine Hollywood, que mostra o quê? A dificuldade de um cinema de interior, no interior ali do Ceará, de se manter. Por quê? Não tem verba suficiente para isso, né? É muito difícil deles manterem uma estrutura funcionando quando não tem investimento suficiente. E aí eu passo para o meu segundo, a má distribuição geográfica do cinema.
Por que o cinema não está no Brasil inteiro? Porque você coloca cinema nas grandes cidades, né? Não precisa ser necessariamente em capitais, mas nos interiores maiores, onde as pessoas têm condição de pagar por isso. Porque o cinema hoje no Brasil ele tem um custo alto. Se ele tem um custo alto, o que determina o valor das coisas hoje? Sistema capitalista. Já tenho o meu primeiro repertório. Então, o sistema capitalista ele coloca preço, ele precifica serviços e produtos. Ele precificou o cinema. O cinema sendo precificado, ele não vai estar disponibilizado em lugares que as pessoas não podem pagar por isso. E aí ele vai chegar só em algumas localidades. E aí eu pensei, o que já foi feito para tentar resolver isso? Eu lembrei de um projeto que eu conheço, que é o projeto Cinema no Rio São Francisco, que é um projeto que acontece aqui em Minas Gerais, que alguns grupos de produtores aí de cinema tentam levar filmes para as comunidades ribeirinhas ali da região do Rio São Francisco, que não tem cinemas lá. Obviamente são comunidades que não têm uma economia que justifique, né, uma grande empresa instalar uma sala de cinema, e aí eles levam essa possibilidade de uma maneira mais artesanal para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de cultura. E aí então eu falo que somente quando existem projetos desse tipo é que quem não mora em grandes cidades, grandes centros, consegue ter acesso ao cinema. E aí a gente passa para a última etapa do nosso planejamento, que é uma etapa super rapidinha, tá? Eu até coloquei aqui, tem uma etapinha antes, que é uma etapa que ela vai demorar 1 minutinho só, que é selecionar sinônimos. Os sinônimos, boa parte deles já estão nos textos motivadores. Então, quando você lê os textos motivadores, já tem até um truquezinho. Já pega a sua caneta, porque a gente não pode levar marca-texto, não pode levar nada de bonitinho para o dia da prova. Pega a sua caneta e já circula aquelas palavras que você identifica que são sinônimos das palavras-chave. Isso já ajuda demais. Na hora que você está fazendo a leitura, você bateu o olho lá, você viu salas, faz referência a cinema, circula. Por que a gente precisa selecionar esses sinônimos antes? Para quando você estiver escrevendo o rascunho, você não ter que parar o seu texto para pensar, nossa, mas eu já escrevi cinema 3 vezes, o que eu coloco aqui? Porque cada parada dessa que a gente dá acaba atrapalhando. Essas paradas, elas vão às vezes quebrando o nosso raciocínio. A fluidez, ela é muito benéfica na escrita. Então, se eu já me habituei com as palavras, né, sinônimas, eu vou utilizá-las com muito mais facilidade e vou evitar essas interrupções no processo de escrita. E a gente passa para a nossa última etapa de planejamento, que tem 2 minutinhos, mas eu juro que dá para fazer com menos que isso, tá? Que é planejar a proposta de intervenção. Lembrando que planejar a proposta de intervenção, basicamente, gente, é só colocar a palavra-chave. Eu vejo o aluno falando assim, eu vou cronometrar e você vai ver que não dá tempo. Aí quando eu vejo o menino tá lá escrevendo o parágrafo inteiro, eu falo, lógico, você tá fazendo em 2 minutos o que eu peço para fazer em 5. É só a palavra-chave. Precisa escrever quem? 2 pontos. Não. Você coloca um em cima do outro. É otimizar. É pensar que o tempo corre no Enem. E que a gente tem que ganhar tempo sem perder qualidade. Então você vai pensar, você não vai ter que correr para procurar ele. Dificuldade de produzir cinema. Quem pode resolver isso? Governo federal. E aí já vou colocar um determinante ali, um detalhamento ali, para poder já resolver esse probleminha que eu tenho, que é ter que detalhar um dos itens. O governo federal, qual que é a responsabilidade dele? É fazer a gestão da nação. Então, governo federal, gestor da nação, o que ele pode fazer? Ele pode apoiar projetos de cinema. Como que ele pode apoiar projetos de cinema? Por exemplo, com o aumento da verba destinada para as leis, né, de incentivo à cultura. E aí eu ainda coloco outro detalhamento para garantir, como a Lei Rouanet. Já citei ela anteriormente, retomo lá no final, faço essa cadeia lindinha ali dentro do meu texto e consigo dar uma sequência muito incrível. E aí qual que é a finalidade? Ampliar o acesso ao cinema. Eu tenho a minha primeira proposta completa. A segunda proposta precisa ser completa? Não. Ela vai ser mais simples. Então eu vou colocar o básico, né? O meu segundo problema é a má distribuição geográfica. Quem pode resolver? Agentes federais.
O que eles podem fazer? Fiscalizar melhor, né, a aplicação da verba. Para quê? Para evitar má distribuição, né? Evitar, então, que seja distribuído só para determinadas regiões, isso impeça que outras possam ter acesso, então, ao cinema. E eu vou fazer o meu detalhamento retomando o repertório que eu comecei o texto. Porque o meu texto ele vai ser um ciclo completo. Ele vai ser um ciclo bem completinho. Ele começa com a Constituição e ele termina com a Constituição. Então, se a gente conseguir executar essas ações, a gente vai ter, de fato, o cumprimento do que está proposto na Carta Magna. E aí, vamos ver como que isso ficou na prática? Vou trazer minha redação para vocês, né? Olhem o tamanho da exposição da figura, a pessoa está assim, se jogando no vento, né? Mostrando o texto, a pele em risco. Não julguem minha letra, tive que fazer letra de formiga, ela não ficou tão lindinha assim não, mas enfim. Vamos lá. Eu vou ler, gente, aqui no tablet, porque, né, nessa idade não sou obrigada a enxergar uma letra desse tamanho. Nessa idade, né? A pessoa aqui já passou da idade de enxergar essas letrinhas. Mas vamos lá. Essa foi a minha introdução. Minha introdução, ela foi escrita em 6 linhas. A gente recomenda que vocês façam a introdução em mais ou menos 5 linhas, ok? Mais ou menos não é 5 linhas ali, estático, não pode gastar mais do que isso, nem menos. Ok? Eu gastei 6, precisei de uma linha a mais, tá ok, tá dentro da média. A gente orienta que vocês usem aproximadamente 3 períodos, tá? Mas vocês podem conseguir fazer em 2, se for possível. Um só não tem jeito, não existe parágrafo de um período só. Mas pode ser que vocês precisem de 4, então é mais ou menos 3. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, ok? E eu começo o meu texto, então, organizando a introdução na seguinte estrutura: repertório ligado ao assunto, recorte temático, argumentos que eu selecionei. Já está tudo pronto no meu planejamento. Eu só tenho agora que ligar uma coisa na outra. Então eu vou gastar o quê? 5 minutos. Eu não gasto mais do que isso, porque eu não tenho que pensar em nada aqui. Eu só tenho que ligar uma coisa na outra. É muito simples. É uma coisa muito fácil. E aí ficou desse jeito. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à cultura para todos os brasileiros. Lembra que eu falei que usar a Constituição Federal para introduzir o assunto cultura? Fiz isso. Depois eu vou trazer o recorte temático. Todavia, essa garantia faz-se questionável quando parte dos cidadãos do país não possuem acesso ao cinema. Lembra que eu falei que a minha tese era essa? Que algumas pessoas no Brasil não tinham acesso ao cinema? Já tem meu recorte temático com a minha tese. E agora, no terceiro período, eu vou trazer os argumentos que eu selecionei para poder justificar essa minha tese. Então, eu coloco, assim, é necessário discutir a proposta da democratização da acessibilidade ao cinema no Brasil, visto que há entraves para a produção e a divulgação de material audiovisual que, em contrapartida, torna-se restrito a apenas uma parcela populacional. Já trago as duas questões que eu vou trabalhar no corpo do texto. Primeira questão, dificuldade de produzir material. Segunda questão, se é difícil produzir, menos gente vai ter acesso a isso. Ok? E aí eu passo, então, para o meu desenvolvimento. 5 minutos para fazer isso, porque foi só ligar os elementos que estavam presentes lá no meu planejamento. Aqui eu não tive que criar nada, tá? O que eu tive que fazer aqui de diferente? Usar, né, as conjunções aí que são fundamentais para ligar um período ao outro. Mas o aluno que está se preparando, está estudando, ele sabe disso, não vai dar esse mole. E aí a gente passa para o primeiro desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento, aí vocês vão ver que é onde eu coloquei um tempinho maior, 10 minutos. Por quê? Porque aqui precisa de produção. Aqui é a hora que, de fato, vocês vão ter que se dedicar a pensar um pouquinho. Tá? Vai gastar fosfato, vai ter que refletir um pouquinho aí, então 10 minutinhos são justificáveis. A gente tem o seguinte, meu primeiro período, ele basicamente é então eu vou pegar o primeiro argumento e eu vou reescrevê-lo. Só que eu vou reescrevê-lo com outras palavras. Para quê? Para evitar repetição de palavra. Não tem necessidade de que eu fique escrevendo a mesma coisa igual e perca ponto na competência 4. Então eu vou reescrevê-lo com outras palavras. Segundo período, repertório. Qual repertório que eu selecionei para esse? Lá, contrato social. Já estava selecionado lá no meu planejamento.
Terceiro período, eu preciso explicar a relação entre o meu argumento e o repertório, né? Então, o que o contrato social tem a ver com a produção de material audiovisual no Brasil? Essa é a hora que vocês vão ter que produzir. Só que se você já pensou nisso tudo, a sua cabeça já tem essa ideia. É passar a ideia da cabeça para o papel. E o último período, eu vou dar um exemplo da falha que eu aleguei no período anterior. Então, eu vou mostrar que eu reconheço na prática aquilo que eu estou apontando como situação-problema. E aí eu vou trazer mais um repertório nesse período, ok? Vamos ver como é que ficou? Em primeiro lugar, é preciso pontuar questões relativas à confecção e à exposição de conteúdo cinematográfico no Brasil. Consoante a teoria do filósofo contratualista Rousseau, cabe ao Estado assegurar os princípios básicos à população. Sob esse viés, o governo brasileiro dispõe de programas de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, para, entre outros fatores, melhorar a universalização de exibições audiovisuais. No entanto, falhas na distribuição da verba para esses projetos fazem com que pequenas empresas exibidoras apresentem dificuldades para se manterem em funcionamento. Realidade ilustrada metalinguisticamente pela película nacional Cine Hollywood, que retrata a luta de pequenos empresários para impedir o fechamento de um cinema no interior do Nordeste. Então, comecei apresentando meu argumento, cito o contrato social e falo que é função do governo ajudar a promover cultura. Depois eu apresento a relação dizendo que, se o governo não cumpre a parte dele, né, nesse contrato social que o Rousseau apresenta para a gente, não vai ter jeito de se investir em cultura, porque a gente precisa de verba. Um exemplo disso é a Lei Rouanet, e aí eu vou comprovar isso dizendo que, metalinguisticamente, a película nacional Cine Hollywood retrata essa dificuldade, né, de pequenas empresas exibidoras de material audiovisual de se manterem em funcionamento, né? As grandes vivem de patrocínio, as pequenas vivem de muita luta, muito suor, muita vontade de quem quer fazer arte e cultura no Brasil. E a gente passa para o segundo, que vocês vão ver que é a mesma estrutura. Então, aqui é o que a gente falou. A gente trabalha com estrutura. A gente não trabalha com decoreba. Eu não fiquei preenchendo lacuna de nada. Agora, a estrutura é o quê? Vou colocar o meu segundo argumento. Ele é o meu norte para começar a discutir a questão que eu apresentei lá na introdução. Depois eu venho com o repertório. Lá no planejamento eu selecionei qual repertório? Capitalismo. Então eu vou tratar do capitalismo. Depois é a hora que entra o fosfato, é a hora que eu tenho que pensar, que é quando eu vou estabelecer a relação entre o sistema capitalista e a questão da distribuição geográfica do cinema no Brasil. E, por último, eu vou de novo provar, né, que eu realmente sei do que eu estou falando, porque eu consigo identificar na prática, né, a falha que eu estou apresentando ali no corpo do texto. E aí ficou da seguinte maneira. Em segundo lugar, importante a gente lembrar, o desenvolvimento 2 sempre tem que vir com um operador argumentativo, ok? Em segundo lugar, urge avaliar a desigualdade na distribuição de filmes pelo território nacional. Nessa perspectiva, o cinema, pelo viés capitalista, tornou-se um mercado lucrativo e passou a se concentrar nos grandes centros. Por conseguinte, localidades menores, com baixa concentração de renda, deixam de receber salas de cinema, e o povo local enfrenta dificuldades para acessar essa arte. Logo, ainda que existam projetos como o Cinema no Rio, que exibe filmes em cidades isoladas no sertão mineiro, essas ações são esporádicas e insuficientes para universalizar o acesso ao cinema. Então, eu consigo apresentar o meu argumento, apresento o meu repertório, que é o sistema capitalista, explico a relação entre eles, se o cinema ele passa, né, a ser um produto de valor monetário, as cidades que não possuem, né, um capital de giro ali, né, que não possuem renda suficiente para justificar a instalação de um cinema, que as pessoas, ou seja, não vão pagar para ir ao cinema, porque elas não têm condição para isso, não vai ter sala de cinema instalada, porque as indústrias cinematográficas elas querem lucrar, elas não estão ali só para poder fazer arte e viva a sétima arte, não é por aí. Então, o que acontece? A gente fica dependente
de projetos que promovam esse acesso, só que esses projetos são ainda pequenos, esporádicos, até porque eles têm que se virar muito sozinhos, né? E são aí insuficientes para poder atender a toda a demanda. Depois a gente só vai concluir o texto. E aí, para concluir o texto, a gente não precisa de mais do que 5 minutos. Por que que não precisa de mais do que 5 minutos? Porque a gente já colocou tudo que a gente precisa da proposta lá no planejamento. Se a gente já colocou tudo lá, é só juntar Lé com Cré. Não tem aqui que criar nada, tá? Então não é hora de gastar fosfato, ok? A gente vai colocar, então, um tópico conclusivo, que é a hora que vocês podem, inclusive, recuperar o tema, que é mais um truquezinho assim para não tangenciar. Então eu coloquei, portanto, medidas devem ser empregadas para que o cinema seja acessível a todos no Brasil. Depois eu vou colocar a minha primeira proposta toda em um período só. Isso é importante. Então, 2 dicas que a gente dá. Apresentem a proposta toda no mesmo período e apresentem a proposta na sequência, que é a sequência mais simples de se identificar os elementos. Quem faz o quê, como e para quê. Isso facilita a identificação dos elementos, evita dúvida na hora da correção e evita que vocês sejam penalizados, ok? Então eu coloquei, dessa forma, cabe ao governo federal, gestor da nação, apoiar projetos que têm como princípio ampliar o contato do povo com filmes por meio do aumento de repasse de verbas para as leis de incentivo à cultura, por exemplo, a Lei Rouanet, a fim de tornar amplo o acesso à 7ª arte. E, no terceiro período, eu coloco a proposta simples e já puxo a ideia da introdução, do repertório da introdução. Ademais, agentes fiscais devem fiscalizar a aplicação desses dispêndios governamentais com o fito de evitar falhas na distribuição dessas verbas e, dessa maneira, garantir o direito à cultura previsto na Carta Magna em uma perspectiva igualitária e universal. Essa ficou a minha redação completa. Esse finalzinho, de verdade, a gente já não gasta nem 5 minutos nele. Ele é um processo mais rápido, porque tudo da minha proposta já estava no meu planejamento. Em 10 minutos eu já determinei isso. Então aqui é só juntar cada uma das partes, é só colocar os conectivos, né, os elementos coesivos necessários. E aí, então, a gente tem esse processo de produção, que é um processo que, em 40 minutos, a gente tem um rascunho pronto. Ah, impossível fazer isso. Gente, hoje, em 32 minutos, eu faço meu rascunho, tá? E não é que, você escreve muito bem. A diferença de qualidade de escrita não tem a ver com velocidade, não. Não tem a ver com otimização, não, tá? O fato de eu conseguir escrever mais rápido está associado a quê? A ter um bom domínio da estrutura. Por que eu tenho um bom domínio da estrutura dissertativa argumentativa? De tanto estudar. Então, eu estudo muito essa estrutura, por isso eu tenho domínio dela. Eu tenho mais facilidade para achar repertório. Tenho, porque eu busco o repertório. Eu não fico decorando o repertório à toa. Eu não fico esperando o repertório aparecer assim atrás de mim e me cutucar. Eu vou atrás de repertório. Eu enxergo o repertório no meu cotidiano. Eu estudo isso. Eu escrevo redação, eu mando redação para a Fê. A Fê corrige e fala, isso aqui não tá legal. Por que você não muda para tal coisa? Então eu não fico esperando também que toda redação que eu faço e eu acho que tá legal, ela vai estar legal só porque eu acho. Eu passo pela correção de outra pessoa porque a gente sempre aprende com correção. O processo de treino, ele pressupõe que a gente vai cometer alguns errinhos e nenhuma forma é melhor de aprender do que com os erros. A gente aprende muito quando a gente erra e a gente não comete os erros de novo se a gente, de fato, aprender com eles. Fez o rascunho em 40 minutos ou até menos. Se você estiver bem treinadinho, você pode fazer até em menos. Aí você vai dar um tempo. Pelo amor de Jesus, Maria e José, não me vai corrigir esse rascunho e passar limpo na mesma hora. Por quê? Se você acabou de escrever uma coisa, você realmente acha que você vai ler de novo e achar erro? Você tenta escrever uma coisa já pensando, vou escrever errado. Não. Quando você escreve, você fala, vou escrever certo. E aí, aquilo tá fresquinho na sua cabeça, você acabou de escrever. Se você pegar o rascunho para corrigir na mesma hora, você não acha erro. Isso não é só com você, isso é comigo, é com a Fê, é com todo mundo. A gente precisa de quê? De distanciamento.
Então, quando eu coloquei essa ampulhetinha aí, é porque, de fato, a gente precisa que você dê um tempo desse texto. Então, o que é que eu recomendo? Terminou de escrever o rascunho, e esse processo, apesar de ser só em 40 minutos, é um processo árduo, é cansativo, né? Otimizar a escrita também cansa. É um trabalho ali para suar. Levanta a mãozinha, pede para ir ao banheiro, nem que seja para você esticar a perna, lava o rosto, sabe? Estica a mão, faz uma ginástica ali, volta para a sala, pega outra prova para fazer, dá uma esparecida, depois você volta para o seu rascunho. E aí, são pelo menos 10 minutos, tá? Para você revisar o seu rascunho. Revisar o rascunho não é passar o olho. Revisar o rascunho é ler com cuidado. É ler linha por linha, palavrinha por palavrinha, para ver se você acertou, né? A ortografia, a acentuação, se você acertou a pontuação. É hora da gente ver ali os detalhezinhos, né? Ver aquelas coisinhas pequenininhas, mas que são coisinhas que vão te tirar ponto. E não é nem a gente não perde 1, 2 pontos, a gente perde no mínimo 40 de cara. Então é muita coisa. Essa leitura cuidadosa, né? Essa revisão cuidadosa, ela vai ser ali a chave para você achar os errinhos que podiam ser um tropeção, podiam te prejudicar de alguma forma. Acha esses errinhos, corrige e aí você vai passar limpo. Outra coisa, não deixa para passar limpo quando tiver faltando 10 minutos para entregar a prova. Passar limpo correndo, o que vai acontecer? Você vai errar, vai ficar cheio de rasura. A rasura, se necessária, ela pode ser usada. Tá? A gente tem vídeo no canal do YouTube falando sobre isso. No Instagram, né? A gente falou a Fê falou na live do Instagram ontem. Mas se ela for usada em excesso, sinal de desleixo, de falta de cuidado, falta de atenção. Então, passem com calma. 15 minutos é suficiente para passar limpo. Mas se precisar de 20, tá ok também. Esse processo todo vai ser o quê? 1h05, 1h10 estourando. E o Enem separa para vocês, né? Ele considera 1h30 para produzir redação. Então, pensem, se vocês se planejarem, se organizarem, se treinarem dentro, né, dessa estratégia de otimização, começarem a acostumar a fazer dessa forma, vocês vão conseguir no dia produzir uma redação em no máximo 1h10 e vocês têm aí uma margem ainda de 20 minutos dentro do tempo que o Enem estipula. Ou seja, vocês já estão na frente há muito tempo. E aí, só para encerrar essa aulinha, eu vou mostrar para vocês. Sem dúvida, tá? Tá, a gente tira as dúvidas. A minha redação, tá? Eu sei que provavelmente não vai dar para vocês lerem e tudo, mas se vocês quiserem tem como disponibilizar. Mas só para vocês verem que a redação de fato é a minha, tá com meu nomezinho aí em cima. E para vocês verem, eu ocupei as 30 linhas, né? Então eu escrevi, esse negócio também de fazer redação com 23, 24 linhas para tirar 900 mais, me ajuda aí, né? No mínimo 28, mas a gente vai batalhar as 30. Existe uma harmonia na divisão dos meus parágrafos. Eu não tenho um parágrafo de 3 linhas, depois um de 16, que não faz o menor sentido, que demonstra falta de planejamento. Nossa, vi no Facebook uma pessoa falando sobre fazer todos os parágrafos com 7 linhas. E aí sobrar um pouquinho mais para a proposta. Não, gente. A introdução, qual que é o objetivo da introdução? Só apresentar o tema e os seus argumentos. É só isso, é o tema, a tese e os seus argumentos. Você não precisa de 7 linhas para isso, não. Não gasta. Eu gastei 6, já foi muito. Não precisa disso tudo, não. O desenvolvimento é a hora que você vai gastar mais linha. Porque o desenvolvimento é onde você precisa de fato convencer o seu interlocutor, que é o avaliador do Enem, né? O corretor. Então, só para vocês verem, né? Outra coisa que é interessante ver. Recuo de parágrafo. Toda vez que eu começo um parágrafo, vejam, tem uma marquinha aí, né? Um branquinho. Significa que eu soltei um espacinho. E eu escrevo sempre até o final da linha. Né? Separo sílaba. Não passa da margem. Não passa da margem. Né? Então são detalhezinhos que parecem pequenos, mas que são coisas que me ajudaram então aí a chegar ao quase 1000, né? Ao 1.960. E só para tirar a dúvida, a gente achou um erro na minha redação. Gente, é o erro mais idiota do universo. Quando eu achei, a gente demorou um mês para achar. Quando eu achei, eu falei, não acredito. Na hora que fui falar da teoria contratualista, eu escrevi a teoria contratualista. Comi o O. Foi meu único desvio de ortografia. O único. Um desvio não tiraria 40 pontos. Mas é aquilo, a redação do Enem ela não dá direito a recurso. Então alguém achou que não merecia. Enfim, por um desvio, eu perdi 40 pontos.
o outro achou que eu merecia 1000. Amo mais do que achou que eu merecia 1000. Oi, gente, aparecendo aqui de novo, acho que a maioria nem me viu, né, porque na hora que eu dei meus recados, ninguém tava por aí. Mas vamos lá. Então, para avisar para vocês, né, a gente faz lives toda quinta-feira à noite. Vale a pena, né, vocês acompanharem. Não é só essa masterclass. Normalmente a gente monta períodos para vocês, monta períodos, parágrafos para vocês. Na segunda-feira, agora dia 27, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso. As aulas vão ser 100% online. A gente vai manter o mesmo padrão do que a gente tem de produção com os nossos alunos do presencial, né, que agora também estão online, né, tá todo mundo no remoto. As aulas vão ser ao vivo, uma vez por semana, às quartas-feiras à noite, tá? De 19 às 20h30. E essas aulas, elas vão ser salvas e vocês podem assistir a hora, né, e quando quiserem. A gente vai ter um pacote que é promocional para as 10 primeiras pessoas que matricularem na segunda-feira de manhã, tá? Então, quem matricular, as 10 primeiras pessoas que matricularem vão ganhar 3 mentorias, tá? As mentorias, elas vão ser com a gente, né, a Vá e eu. Mentoria chique demais. Super chique. Vocês vão ter um acompanhamento, não é uma aula particular, tá? A gente faz toda uma análise das redações de vocês, por isso que a gente faz ela mensal, a gente não faz ela semanal. A gente pega o estudo, né, dos erros de vocês, todos, levanta os erros e os acertos e as potencialidades de vocês, faz um levantamento e tem uma discussão com vocês sobre o crescimento, o amadurecimento, né, dessas ideias. Então, para vocês melhorarem, para vocês enriquecerem, né, e, enfim, conseguirem chegar, né, na nota máxima. Então, para os 10 primeiros que matricularem, vocês vão ter, né, 3 meses de mentoria. Então, uma mentoria por mês aí, para só os 10 primeiros. Por que só para os 10 primeiros? Porque Vanessa e eu, a gente não consegue, né, dar mentoria para todo mundo. A gente precisa dar aula, corrigir redação, né, enfim. A gente tem... as aulas, elas demandam, né, tanto planejamento quanto a correção das redações. Então, isso demanda tempo da gente. Enfim, né, a gente não consegue se dividir, se multiplicar ainda nesse planeta. Né? A gente tem um bônus da competência 2, tá? E aí vale para as 10 primeiras pessoas e para quem comprar nas primeiras 24 horas, ou seja, para quem comprar, né, até as 8 horas da manhã do dia 28, né, até terça-feira, que aí inclui 9 aulas extras, tá? De repertório. E a gente vai ter repertório filosófico, repertório literário e repertório histórico, tá? Então, vão ser 9 aulas extras para essas pessoas e ainda para as primeiras, para as pessoas que comprarem nas primeiras 24 horas, a gente tem mais um bônus extra, tá? Bônus extra, que vai ser um pacote de 10 correções extra. Tá? Então, quem faz o nosso curso já inclui, tá, uma redação por semana, então vão ser 22 semanas até o Enem. Então, vocês podem produzir, vocês devem, inclusive, não só podem, vocês devem produzir redações semanais. E essas redações, elas têm que ser entregues naquele prazo da semana, tá? Esse é um combinado que a gente faz com os nossos alunos, porque acumular redação, inclusive, fica para a vida de vocês. Vocês podem até não comprar o curso com a gente, tá? Mas tenham essa consciência, não façam 10 redações num dia e fiquem 2 meses sem fazer redação. Isso não marca progresso no texto de vocês, tá? Mas eu treinei tema. Treinou tema e tema é o de menos, porque quem sabe escrever, escreve sobre qualquer coisa. E essa é a nossa teoria, é dessa forma que a gente trabalha. Então, não deixem acumular erros, né? Porque às vezes chegam 8 redações com os mesmos erros e aí a pessoa fica lá com 760, nunca sai de 760. Então, nosso combinado com os alunos é que eles entregam uma redação semanal, tá? Então, esse bônus extra vale se você quiser trazer uma temática de fora, sem ser a temática que a gente abordou na nossa aula. Vocês podem trazer essa temática extra e a gente corrige para vocês. Ou vocês podem reescrever alguma redação que vocês fizeram e queiram melhorar a nota, enfim. A gente trabalha com rankings mensais, então todos os nossos alunos participam desses rankings para vocês terem uma noção, né, de acompanhamento da média de vocês. É super legal ver o ranking, porque a gente consegue ver a evolução dos alunos, inclusive para a gente também é muito bom,
porque a gente vê o tanto que os alunos evoluem, né? Então, no primeiro mês, para vocês terem uma noção, né? A gente começou as aulas em março desse ano. No primeiro mês teve, acho que 2 alunos com mais de 900, né? Foram pouquíssimas redações. E hoje a gente entregou o ranking de junho, eu não contei, mas eu acho que já tinha, assim, uns 15 a 20 alunos, né? Com mais de 900 já. Né? Então, a gente não trabalha com 200 alunos, tá? A gente não trabalha... nossas turmas são pequenas, porque a gente, para dar conta de corrigir a redação de todo mundo, para tratar vocês como alunos individualizados, né? A gente não trabalha com 550 pessoas, né? A gente conhece todos os nossos alunos. Esse é um diferencial, né, da nossa escola. Então, ficou aí, né? Para os 10 primeiros que comprarem, 3 meses de mentoria, tá? Bônus da competência 2 e o pacote extra com 10 redações. Para quem comprar nas primeiras 24 horas, a competência 2, tá? O bônus da competência 2, mais o pacote extra de correções. O que vale a pena a gente falar? Nós trabalhamos com uma garantia. E qual é essa garantia? Se você entregar todas as redações até o final do curso, então você entregou as 22 redações certinhas, com mais de 7 linhas escritas, né? 8 linhas que tem que ter escritas para a redação não ser zerada. E é lógico, dentro da temática, tá? E dentro da temática não é nem assim, ai, Fê, mas eu tive uma fuga ao tema. Gente, fuga ao tema é uma coisa, mas outra coisa é você ficar escrevendo receita de bolo, hino de futebol, tá? Então, a questão aqui é se você fizer, né, as redações devidamente, propriamente, né, se você está de fato tentando e você não tirar 900 na redação do Enem 2020, ou mais, logicamente, né, a gente quer mais, a gente quer 1000, mas a gente não pode prometer o 1000 e tem um vídeo também da gente explicando por que a gente não promete o 1000. Mas se você não tirar 900 ou mais na redação do Enem 2020, a gente te paga o curso com a gente de novo no ano de 2021, tá? Então, para o Enem de 2021, vocês têm o curso inteiramente gratuito, tá? Por que a gente promete isso? A gente promete isso para vocês porque a gente sabe que a gente pode cumprir, tá? A gente teve alunos no ano passado que saíram de 520, 480 e foram para 960. Então, é super possível, a gente sabe que é possível, a gente é capaz de trabalhar com isso. 75% dos nossos alunos no ano passado tiraram mais de 900. Então, a gente tem plena segurança para poder prometer isso para vocês. Outra coisa, comprou o curso, vocês têm 30 dias para poder resolver se vocês gostaram ou não. Porque vocês podem se adaptar ao nosso tipo de aula ou não. Vocês podem simplesmente não gostar da nossa forma de dar aula ou não se adaptar com o estudo online da redação, ou vocês podem não gostar dos temas que a gente escolheu, enfim, né? A nossa aluna hoje mandou uma foto de um tema absurdo que a escola dela mandou. Vocês podem, enfim, não gostar da correção, alguma coisa assim. Vocês têm 30 dias para tentar se adaptar, ver se vocês gostam, enfim. Senão a gente te devolve o dinheiro todo, tá? Não precisa ligar pra gente, não precisa ficar no telemarketing, tá? É só mandar um e-mail pedindo o cancelamento e o dinheiro é estornado. Ah, Fê, mas eu já vou ter tido acesso à aula, eu já vou ter recebido material, tem bônus, né? Tem curso de gramática incluso, enfim, tem um monte de coisa que tá lá dentro que a gente nem fala pra vocês aqui. E aí, né? Como que você fica? Eu falo, vai ficar com vocês, né? Então, a gente confia que o nosso material é ótimo e que vocês vão entrar e não vão querer sair. A gente tem muita segurança disso para prometer que vocês vão ficar lá 30 dias, vão poder aproveitar de tudo que tem lá, né? Enfim, assistir nossas aulas, participar das nossas aulas e se vocês não gostarem, vocês vão simplesmente pedir o dinheiro de volta de vocês. E é isso, gente. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, né?